Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Paz e unção a todos, eu me chamo Lívia Marta, sou a cofundadora da Comunidade Católica Apacentai, moro em Juiz de Fora, Minas Gerais e faço parte da paróquia Nossa Senhora do Líbano, no bairro Grajaú. Estamos aqui hoje no dia 9 de fevereiro, segunda-feira, da quinta semana do Tempo Comum. Então já estamos aí na semana que antecede o Carnaval. Há poucos dias estávamos encerrando o ano, agora já estamos aí perto do Carnaval, quando vamos dar início às semanas, a Quaresma. Ontem eu estava acompanhando, esse fim de semana todo eu acompanhei a profecia do avivamento, que passou na Canção Nova, né? Eu pude acompanhar pelas redes sociais. E eu já fiquei pensando, o que eu vou oferecer para Jesus durante a Quaresma? O que eu vou oferecer para Jesus durante a Quaresma? Vai pensando você também. Serão 40 dias de penitência, de purificação, de preparação para a Semana Maior. Amém? Então vamos pensar nisso com carinho. Nós estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Espírito Santo de Deus. O que vamos fazer juntos hoje? Vamos refletir o Evangelho? Está no livro de Marcos, capítulo 6, versículos 53 a 56. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar ao menos a barra de sua veste. E todos quantos o tocavam ficavam curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então Jesus atravessa o mar da Galileia e chega num povoado chamado Genezaré. As pessoas já tinham ouvido falar de Jesus. Em outras passagens nós vamos ver Jesus falando. Nós temos que ir em outros lugares também. Então Jesus percorria toda aquela região. E aí Jesus foi aonde precisava ir. E ele sabia onde estavam precisando dele. Todos os lugares, mas ele sabia os lugares que ele tinha que ir. E quando ele chegou lá, ele foi tão bem recebido. As pessoas iam ao encontro do Senhor. As pessoas iam buscar consolo, conforto, cura, libertação. E aqui vai dizer que as pessoas levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E Jesus deve ter ficado um bom tempo ali, né? Não chegou e voltou. Amarraram a barca, né? Se amarraram a barca, ele tinha a intenção de ficar mais tempo ali. E aí Jesus foi curando todas as pessoas. E as pessoas ficavam procurando saber onde Jesus vai passar. Vamos, ele vai passar por aqui. E colocavam os doentes nas macas. Gente, médico naquela época era a coisa mais difícil. Hoje também, mas naquele tempo era pior ainda. Né? A gente já ouviu falar das benditas filas do SUS? Antigamente falava as filas do INSS, né? Lembra quando eu era criança, mais nova, né? A gente precisava de uma consulta. Eu tô com, tô sentindo uma dor, não sei o que é, preciso ir no médico. A gente ia para a fila do INSS, chegava na fila, 4 horas da manhã, 3 horas, aquele frio, já tinha gente lá. E ali a gente ficava o dia inteiro. 7 horas chegava a pessoa para atender. Depois você ia lá, o médico vai te atender. O médico só vai atender 10 pessoas, aí... né? O médico está precisando, não vem hoje. Quantas pessoas já morreram nas filas dos INSS da vida? Quantas pessoas? Por negligência, por roubalheira, pelo governo não pensar no próximo, porque dinheiro para isso tem, não está bem usado.
Mas aqui eles não tinham nem isso. Então, sabendo que Jesus estava ali, que Jesus estava curando as pessoas que procuravam por ele, Jesus, ele teve compaixão daquele povo. E nos povoados, cidades e campos onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar ao menos a barra de sua veste. Lembra da hemorroísa? Nós refletimos semana passada. O que ela pensou? Se ao menos eu tocar na orla do manto dele, eu ficarei curada. Hoje nós temos a oportunidade de tocar em Jesus a qualquer momento. Todos os dias, nós brasileiros temos. Muitos países ainda têm, outros não. Mas nós temos os nossos sacerdotes, que nos entregam o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus todos os dias. Não é só no domingo, não. Todos os dias, Jesus está à nossa disposição. Mas às vezes a gente tem preguiça. Estamos acomodados. Nem quando você leva a comunhão na casa de um doente, a família não participa daquele momento. É Jesus que está ali. Quando a hóstia consagrada chega, é o próprio Jesus que está chegando. E o que a família faz? Deixa só o ministro lá na sala, com o doente lá no quarto, e vão continuar a vida deles como se nada tivesse acontecendo. Estão perdendo uma oportunidade maravilhosa, preciosa. Aqui está dizendo que as pessoas colocavam os doentes nas praças. E no Atos dos Apóstolos vai dizer que Pedro também estava tão ungido pela ação do Espírito Santo, tão preparado, né? Deus já tinha tocado em Pedro e outros discípulos também, né? Outros apóstolos, que até a sombra de Pedro estava curando. Pedro e Paulo juntos, onde eles passavam, eles tocavam, as pessoas ficavam curadas. Hoje também nós temos aí excelentes pregadores, ministros, né, que ministram a palavra, que professam, né, a fé, né, que ora. Quantas pessoas são curadas? A gente escuta, a gente participa das coisas, a gente sabe. Mas ninguém faz nada se não for pela ação do Espírito Santo e pela autorização de Jesus, pelo nome de Jesus. O mar vai se abrir pelo nome de Jesus. As muralhas vão cair pelo nome de Jesus. Jesus, esse nome tem poder. Naquele tempo, eles iam atrás de Jesus para tocar ao menos nas suas vestes. E hoje nós temos a oportunidade de ter o próprio Jesus ali no sacrário. É só você ir na igreja. Ah, não dá tempo, domingo, até... Tem sempre uma desculpa. Vai ficar sempre doente, sempre com o mesmo problema, mesma situação. Ah, Marta, mas eu vejo tanta gente buscando, a vida não muda? Muda. Há duas maneiras de você passar por uma mesma situação. Ó, presta atenção no que eu vou falar. A mesma água que cozinha o ovo amolece a batata. Certo? Você vai fazer uma salada, né, maionese, cenoura, chuchu, vai fazer lá, vai cozinhar os legumes. Mas eu preciso cozinhar o ovo também. O que eu faço? Eu lavo o ovo, coloco naquela água junto com a batata, a cenoura, a chuchu, e deixo cozinhando. A mesma água que amolece a batata cozinha o ovo. Eu tenho duas maneiras de passar pela mesma situação. Imagine, a Maria e a Antônia, o João e o Pedro. Um descobriu que está doente, o outro também descobriu. Ela descobriu que vai passar por um tratamento. Ela também descobriu. Ela buscou a Deus, está sempre buscando, todos os dias. Vai passar de pé. Ela não busca. Só vai à igreja na missa de 7º dia, talvez num casamento. E aí, na hora da situação,
A hora que a coisa está apertada, se desespera. Se desespera, né? Uma está de pé, a outra está desesperada. O outro está desesperado, o outro está de pé. Eu vou passar por essa situação sim, Senhor, mas vou passar de cabeça erguida, porque eu sei que o Senhor já está lá na frente. O que eu tiver que passar, não importa o resultado, o que eu tiver que passar, eu vou passar de pé. Não vou passar de cabeça baixa, não vou passar chorando, não vou passar reclamando, porque a murmuração é a oração do demônio. Então eu vou passar de pé, sem reclamação, acolhendo tudo que Deus está trazendo para mim. Eu não sou melhor do que ninguém, a Maria não é melhor do que ninguém. Por que a Maria vai ficar livre dos problemas? Né? A Maria e a Antônia, as duas são iguais perante Deus. Por que só a Antônia que tem que sofrer, a Maria não? Gente, é só um exemplo, tá? Então, temos que passar pelo problema de cabeça erguida. Quem está com o Senhor, quem anda nas asas do Senhor, quem anda de mão dada com o Senhor, passa pelo mesmo problema que o outro. Só que um passa de cabeça erguida e o outro passa reclamando, murmurando, chorando, brigando, xingando. Entendeu a diferença? A mesma água que cozinha o ovo, amolece a batata. Mesma situação, as doenças são as mesmas. Vai lá nos hospitais, chega lá e olha. Vai ter sempre aquele paciente que vai estar mais resignado. Estou, mas Deus está comigo. Estou sofrendo, porque Deus me abandonou, porque eu clamei e Deus não me ouviu. Eu clamei, todos dois. Só que esse aqui está de mão dada com Deus. E esse daqui só está reclamando. Deu para entender, gente? Aqui também, ó, as pessoas iam ao encontro do Senhor. Hoje nós podemos ir também ao encontro de Jesus. Só para a gente encerrar a primeira leitura, ela está falando do livro dos Reis, né? A história do Salomão, filho de Davi, que construiu o templo para o Senhor, o templo de Salomão. E eles levaram para dentro do templo a Arca da Aliança. E o que tinha dentro da Arca da Aliança? E os sacerdotes conduziram a Arca da Aliança do Senhor ao seu lugar no santuário, pois os querubins estendiam as asas. Dentro da arca só havia as 2 tábuas de pedra que Moisés ali tinha deposto no Monte Horebe, quando o Senhor concluiu a aliança com os filhos de Israel, logo que saiu da terra do Egito. O que tinha da Arca da Aliança? Só os 10 mandamentos, as pedras. Claro que foi escrita com o dedo de Deus, mas estava ali. E hoje, o que nós temos dentro da Arca da Aliança, lá dentro do sacrário? O próprio Jesus vivo na Eucaristia. Aqui eles estavam fazendo festa. Os sacerdotes estavam conduzindo a Arca da Aliança, estava tendo festa, tinha querubins, estendiam suas asas sobre o lugar da arca. Eles estavam imolando ovelhas e bois em quantidade que não se podia contar nem calcular. Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele já foi imolado por nós. Então hoje Jesus está ali no sacrário. Esse sim merece toda a reverência. Toda. Quando o padre ergue o ostensório com Jesus, nós temos que nos dobrar. Porque Jesus está ali. Não precisa ficar tocando no ostensório, não. Jesus toca você primeiro. Amém? Hoje é dia de cura. Vamos pedir a Jesus que venha nos curar? Se você tiver condições, vá até a igreja, vá rezar, vá à Santa Missa, participe da Santa Missa, nem que seja pela rádio, pela televisão, pela internet, mas participe e queira estar na presença do Senhor. Deixe o seu coração arder de vontade de estar na presença de Deus. Amém? Que você possa ter um dia maravilhoso na presença do Senhor, uma semana maravilhosa na presença de Jesus, que Ele possa vir te abençoando, te curando, te libertando de tudo aquilo que você tem. Nós estivemos aqui reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.